Salve pessoal, estamos aqui para mais uma das nossas Pílulas Vermelhas. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre eleições 2026, né? Mas com uma pegada um pouco mais específica. Eu quero comentar brevemente sobre possíveis candidatos, né, pré-candidatos, enfim, até mesmo alguns que são improvavelmente candidatos, né? Da seguinte perspectiva: entre essas figuras, que enfim, ou já anunciaram, né, uma pré-candidatura, ou às vezes são incluídos em pesquisas de opinião, etc, etc. Quais entre elas, considerando propostas, ideias, perfil, ações, etc, etc. Qual delas é mais compatível com o povo brasileiro naquilo que ele tem de melhor, né? Mas também num sentido identitário, ok? Identitariamente, qual é o político, né? Qual é a figura política hoje entre esses possíveis candidatos à presidência nas eleições de 2026 que é mais compatível com o povo brasileiro, né? Sim, pessoal. Vamos supor, né? O pessoal já sabe que eu tô apoiando o Aldo Rebelo, né? Caso o Aldo Rebelo venha candidato a presidente, porra, né? Não vamos enganar aqui a plateia. Mas o que importa é a argumentação. Eu já dei spoiler, foda-se. Um filme, olha só, vou dar um bizu pra vocês. Você sabe que um filme é realmente bom se mesmo sabendo o final ele vale a pena de ser assistido. Mesma coisa em relação a livro. Eu tô relendo a Ilíada, por exemplo, pela quarta, quinta vez. E é um livro pica. Ah, eu sei, porra, tudo que acontece na porra do livro inteiro. Mas é um livro que delicia o ser humano, né? Ao longo da leitura. Tá? Então não interessa que eu já tô dando a resposta aqui, não é um mistério. Ok? Não é um exercício de adivinhação. Quem será que o Rafael vai concluir que é o candidato mais compatível com o povo brasileiro, cujo perfil identitário mais se coaduna com o povo brasileiro, etc, etc. Não é um mistério, não é exercício de adivinhação, não é uma prova de vestibular ou de concurso ou qualquer coisa do tipo. Mas é interessante que vocês entendam o porquê as coisas são como são, né? A argumentação é sempre mais importante do que a resposta para quem não é um asno, né? Um idiota. E eu não gravo vídeo para idiotas, para asnos, ok? Então olha só, vamos começar pelos principais, né? Que inevitavelmente, nesse momento, a gente tem que dizer que são o Lula, né, como um candidato aí que pretende a reeleição, um candidato da situação, né? E o Flávio Bolsonaro. Eu não vou colocar na jogada o Jair Bolsonaro, porque eu considero impossível, né? Eu vou colocar algumas figuras aqui que provavelmente não vão disputar as eleições, que já disseram que não vão disputar eleições, que provavelmente vão disputar outros cargos, mas eu vou incluí-las porque as pesquisas de opinião continuam incluindo-as, porque alguns analistas insistem nesses nomes, tá? Apesar das declarações, das negações dessas pessoas. Mas o Jair Bolsonaro eu não vou incluir porque não vai disputar as eleições. Okay? Ele não tem condições físicas para isso, né? Se ele está sendo sincero sobre as condições sanitárias dele, sobre as condições de saúde, mesmo que amanhã anulem a condenação dele, qualquer coisa do tipo, ele não vai disputar, tá? Então não vou incluir ele. Lula e Flávio Bolsonaro a gente aborda de primeira. O Lula, ele de fato tem uma certa vantagem, ele tem de fato isso frente a muitas outras figuras políticas. Ele tem algumas características interessantes, né, que derivam, assim, eu acho que ninguém pode negar que o Lula
em sua raiz, em sua origem, é uma figura do Brasil profundo. O Lula, em sua raiz, em sua origem, é uma figura do Brasil profundo. E muitos brasileiros, especialmente no Nordeste, mas também em outras regiões, quando votam no Lula, estão votando no Lula do Brasil profundo, no Lula raiz, né? Aquele Lula sebastianista, né? Aquele Lula dionisíaco, do êxtase da massa popular, tá entendendo? Que identifica a sua história, o seu sofrimento, etc, etc, com a figura do Lula, esse personagem que veio ali de um casebre no meio do nada, no sertão, e ascendeu aí a presidência do Brasil, ok? O meu ponto é o seguinte. Em primeiro lugar, o Lula construiu um partido que, independentemente de suas origens, não é a cara do Brasil. Ao contrário, é um partido plenamente integrado às classes dominantes e à ideologia hegemônica das classes dominantes, né? Em vários dos seus principais aspectos. Então, o partido construído pelo Lula, e em alguma medida, dialeticamente, tal como ele cria um partido à sua imagem e semelhança, o próprio partido também cria o líder. Evidentemente, nessa relação histórica dialética, o partido também vai moldando os seus membros, inclusive os seus fundadores. Tal como os fundadores moldam, especialmente originalmente, e vão guiando o partido. Ok? De modo que o meu segundo ponto, a minha segunda questão, se correlaciona com o primeiro, que é o fato de que, independentemente de quais sejam as origens do Lula, o Lula de hoje não é o Lula de suas origens. O Lula, por uma série de motivos, talvez no começo por necessidade, né? Quando digo começo, lá anos 80, né? Início dos anos 80, final dos anos 70, talvez por necessidade, ele foi permitindo, voluntariamente mesmo, né? Ele foi aceitando uma certa castração liberal para que ele fosse sendo tornado aí uma figura politicamente palatável. E nisso, né? E é claro que todo candidato tem que, em alguma medida, ser refinado e dilapidado como se fosse uma pedra bruta originalmente. Mas aquilo que aconteceu com o Lula foi, na verdade, uma espécie de uma burguesificação do Lula, uma cosmopolitização do Lula, que nada tem a ver com questões de renda, tá? Não estou falando de dinheiro aqui. Estou falando de espírito, de atitude, de perfil, de estilo. Apesar de alguns arroubos populescos, o Lula é um burguês. Espiritualmente, estilisticamente, esteticamente, axiologicamente. E o seu partido é um partido liberal. O que é fundamentalmente o lulismo, o lulopetismo? O lulopetismo representa na economia a defesa, né, a sustentação. E pessoal, a gente tem aí, pegando só o novo milênio, foram 14 anos de. Olha só. Pega aí 18 anos, ou uns 18 anos, na verdade, de governo do PT nos últimos 25, 26 anos. Se não é possível responsabilizar o PT ou cobrar o PT, quem é que vai ser cobrado? Eu já vi gente culpando aí a ditadura militar por um monte de coisa, o Vargas, a República Velha, o Pedro II e o caralho a quatro. Os últimos 25, 26 anos foram governados pelo PT por 18 anos. 18 anos de governo do PT, tá? Ponto final. Né?
Mas, enfim, economicamente, representa ali a manutenção de um status quo liberal com migalhas assistencialistas. Né? É a pior fórmula possível. É a pior fórmula possível. Porque no topo você tem uma série de travas e uma série de elementos de incentivo ao parasitismo do topo, que travam o desenvolvimento, especialmente o desenvolvimento industrial. E na base se alimenta também o parasitismo social através do assistencialismo. Uma fórmula típica desse neopopulismo arco-íris, progressista, dessa esquerda liberal latino-americana dos últimos 20, 25, 30 anos. Né? Que é basicamente manter o status quo no topo, né? O status quo econômico, mas ir distribuindo, vale isso, bolsa aquilo, etc, etc. Como se fosse essa a função do Estado, como se fosse isso o desenvolvimentismo, como se fosse isso o socialismo. Né? Se em alguma medida eu sou socialista naquele sentido tipicamente russo-soviético, né, de que quem não trabalha não come. Quem não trabalha não come. Isso é o socialismo para mim. Ok? E aí sim, se você se sacrifica pelo povo, pela comunidade, pela nação, o Estado tem que estar lá para te amparar no seu momento de necessidade, no seu momento de dificuldade, na sua doença, na sua velhice, na sua solidão. Aí sim. Por quê? Porque você se sacrificou. Porque você entregou. Você se entregou ao povo, ao coletivo. Quando você estava sadio, né? Quando você estava forte. E aí, no seu momento de necessidade, o Estado estará lá. Seja para te ajudar a se recuperar, caso você seja jovem, né, ou recuperável, ou para cuidar de você nos seus anos finais, se você for idoso. Isso é socialismo. Né? Mas se você é jovem, se você é forte, se você é adulto, quem não trabalha não come. Ok? Mas é óbvio que no topo, essa manutenção radadesca, né, desse status quo liberal não permite nem a geração de emprego. Não permite nem a geração de emprego. Então, enfim, para mim, cabalmente, Lula é um representante das elites e do lumpen proletariado, da ralé. Né? É um representante das elites e da ralé. E a classe trabalhadora, e a classe média, etc, etc. Está excluída daí. Sendo que esses setores são a maioria da população brasileira. O lumpen, pessoal, não é a maioria da população brasileira. Ok? Então, assim, isso para nem entrar no mérito, né? Por exemplo, da parte cultural. O que é... Cara, quando o governo do Lula aí, a equipe de propaganda quer falar sobre Brasil, só mostra favela e costumes favelados. O Brasil do PT, o Brasil que existe no horizonte cultural do petismo, é uma imensa favela. É uma imensa favela, tá? Isso não é o Brasil. Isso não é nem mesmo 51% do Brasil. Isso é uma minoria. O favelismo no Brasil é uma minúscula minoria hipertrofiada pela Globo e pelo governo, tá? Isso não representa o Brasil. Isso não representa o Brasil. Lula, nas suas origens, blá, 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 ele usa isso, ele instrumentaliza isso para conseguir voto, para extorquir voto a partir do sentimento, né, de pessoas inocentes, especialmente no Nordeste, mas também em outras regiões. Mas ele não é isso. O Lula é um burguês. E o seu governo é um governo burguês. Mas é o burguês que, diferente, né,
do Sr. Scrooge, né, lá do Conto de Natal do Charles Dickens, joga aí umas migalhas, dá umas, muito caridoso, dá umas coisinhas, distribui aí, né, uns vales, umas bolsas, uns penduricalhos, etc. Mas isso aí não é o Brasil. Isso aí não é a face do Brasil, não é o espírito do Brasil, não é a essência do Brasil, não é a identidade brasileira, tá? Então isso em relação ao Lula, em relação ao PT. Ora, o Flávio Bolsonaro. Assim, o Flávio Bolsonaro e a família dele, de um modo geral, né? E aí, é claro, é possível que ele consiga se diferenciar ou que ele mostre algum diferencial em relação ao resto da família, mas isso não aconteceu até agora. Eu vou julgá-lo com base naquilo que já foi demonstrado, já foi visto, aquilo que a gente percebe, né, do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, ele representa uma outra forma de não ser brasileiro, né? Ele, de fato, o pensamento dele, de fato, representa o Brasil no que concerne aquilo que o brasileiro sente em relação ao crime. O brasileiro, ele odeia bandido. E, pessoal, aqui não existe espaço para malabarismo linguístico. Bandido, na perspectiva popular, não à luz do direito penal, etc. Na perspectiva do povo brasileiro, bandido é quem mata, quem rouba e quem trafica, né, e quem estupra, alguma variação dessas coisas, né? O estelionatário, sequestrador, etc. Tá? Gira em torno disso. Bandido gira em torno disso. É o cara que viola a vida, a propriedade, né, a dignidade sexual da mulher, a liberdade, né, no caso, por exemplo, do sequestro, e, por exemplo, o patrimônio, né, público, né, a coisa pública, no caso aí dos corruptos, ok? É basicamente isso. Isso é o bandido. Né? O bandido não é quem baixa filme na internet, fulano de tal xingou não sei quem, é bandido. Não é isso que é bandido na mentalidade popular, na mentalidade do povo brasileiro, e é só isso que me interessa. Não me interessa o direito penal, o código penal e o caralho a quatro. Não me interessa. O que me interessa é qual é a perspectiva do cidadão brasileiro, do povo brasileiro em relação à criminalidade. Bandido é matador, ladrão, traficante, estuprador, sequestrador, outras variações em cima disso, ao redor disso, o corrupto e assim por diante, tá? Isso aí é o bandido. Isso é o bandido. E a perspectiva do cidadão brasileiro é de que essa figura, esse bandido, ele tem que morrer, tá? Ele tem que morrer. Ou, no mínimo, morrer no caso dos irrecuperáveis, ó. Ou, no mínimo, ele tem que ser trancafiado pelo máximo de tempo possível. E, em alguma medida, o bolsonarismo representa isso. Não tem como negar também, tal como ninguém pode negar aí as raízes do Lula, etc, etc. Ninguém pode negar que o bolsonarismo representa, em alguma medida, essa aspiração do brasileiro por segurança, e representa também a aspiração do brasileiro pela preservação dos seus valores tradicionais. Porque existe um cansaço no Brasil, em vários outros países do mundo, em relação àquilo que, né, nós chamamos de wokeismo, progressismo liberal, pós-modernismo, etc, etc. Tá? Só que tem duas coisas. O bolsonarismo também já governou o Brasil. Ele já governou o Brasil. Não é? Ele já governou o Brasil. Por 4 anos. Não são os 18 anos do PT, mas eu não estou aqui cobrando que o Jair Bolsonaro tivesse resolvido todos os problemas do Brasil. Mas qual problema ele até mesmo tentou resolver ou começou a resolver? Qual deles? Qual o problema? A segurança
não foi. A parte cultural, zero, nada. A cultura, durante esses 4 anos, foi mantida completamente sob controle dos liberais, dos progressistas, dos woke. Ok? Não se mudou nada na lei, nem mesmo na legislação. E não se utilizou o dinheiro público para que houvesse um engajamento na guerra cultural contra o inimigo woke, liberal, progressista. Então não foi feito nada. Então será que esse conservadorismo, esse anseio por segurança, essa questão da segurança, será que não é só teatro? E teatro no seguinte sentido: se você resolve o problema do Brasil, como é que você instrumentaliza esses problemas para continuar se reelegendo? O que nos leva ao seguinte fato: será que a essência política do bolsonarismo não é o oportunismo pessoal, o carreirismo, aquela busca permanente pelo cargo público, pelo que ele pode oferecer enquanto tal, por si mesmo, o cargo público pelo cargo público, não como meio para um fim, mas como um fim em si mesmo, como meio e fim. Eu tendo a ter essa impressão, cada vez mais, de que a essência do bolsonarismo é o carreirismo, é o oportunismo. E de que nada ali é realmente sincero. É claro que num nível pessoal, eles não devem gostar tanto assim, né, de traficante, tem que matar. Eles não devem gostar muito, né, de todo esse progressismo em relação a questões sexuais, de gênero, etc, etc. Mas até aí o Lula também, né? Até aí o Lula, como um tiozão do interior do Nordeste, eu imagino que no nível puramente pessoal, ele deve ter uma perspectiva mais ou menos conservadora. Mas isso não se expressa na política dele. E no período bolsonarista também não se expressou na política bolsonarista. E olha só, o Bolsonaro, a gente sabe, ele chegou ao poder com a faca e o queijo na mão. Ele tinha apoio popular massivo, que o PT havia perdido. O Bolsonaro conseguia colocar na rua uma quantidade de gente que há muito tempo o PT já não conseguia botar. O PT e mais ninguém. Tá? Então, ele tinha um apoio popular massivo. E no começo, ele tinha um apoio parcial das instituições. Parcial no sentido de que o Centrão ofereceu a ele a mão e buscou se aproximar dele. E tentou conversar com ele, tentou negociar com ele. Ok? E, por causa do próprio bolsonarismo, não funcionou muito bem. Ele tinha o apoio das Forças Armadas. Olha só, o cara que tem o apoio do povo, ou de uma parte considerável do povo capaz de ser mobilizada, não é simplesmente quantidade, é capacidade de mobilização. O cara que tem o apoio de um povo mobilizado, das Forças Armadas, da polícia, e recebe a oferta do apoio do Centrão, como é que vocês querem me dizer que não, ele estava com as mãos amarradas, estava com as mãos atadas, ele tinha que ter sido reeleito? Se ele fosse reeleito, aí sim ele teria resolvido tudo. Pô, cara, eu acho que eu não sou tão burro assim a ponto de acreditar nisso, né? Então, assim, o bolsonarismo caiu por conta própria, por si mesmo. E não me parece realmente que havia ali muita sinceridade naquilo que até pudesse haver de consonante entre o bolsonarismo e o povo brasileiro. Tá? E ainda tem um segundo problema. Economicamente, é só liberalismo. É liberalismo tosco. E liberalismo do tipo, olha só, vou vender isso aqui para um fulano que é sócio do Beltrano, que é, né, parente aqui de não sei quem. Cara, é liberalismo do tipo que foi aplicado na Rússia nos anos 90. Só ver o que os caras fizeram com a Petrobras.
fatiaram e saíram vendendo. E aí? Como é que fica? A gente tá na merda. Tá entendendo? O que fizeram com a Eletrobras, né? Então assim, é Paulo Guedes. E aí, quando começou esse papo aí do Flávio Bolsonaro disputar, primeira coisa que eu parei pra ver, não, vejam só, olha só, o Jair Bolsonaro botou o Paulo Guedes, porém, talvez, quem sabe, o Flávio tenha uma outra perspectiva econômica, faça uma outra leitura do cenário. Ah, não. A primeira pessoa que ele foi procurar foi o Paulo Guedes. Cara, de novo. De novo. Pra quê? Por que ele acha que ele precisa? Tá entendendo? Então, não, cara, não tem nada a ver com o Brasil. E o sionismo, né? O sionismo tosco, rasteiro, num momento em que o Estado de Israel está cada vez mais fragilizado, no momento em que Israel está com a reputação fodida, arrasada, os caras acham que o suprassumo da sagacidade política, do pragmatismo político, é ir lamber os bagos do Netanyahu. O povo brasileiro não é sionista, pessoal. Ah, mas os evangélicos, pessoal, evangélico, crescimento evangélico estagnou, acabou a onda evangélica. Acabou, tá ali 20 e poucos % e não tem mais crescido, acabou, tá? Então assim, povo brasileiro não é sionista. Nunca foi e ainda hoje não é. Então não tem motivo nenhum para ficar correndo atrás de Israel, sei lá para quê. E isso nos leva a uma outra figura que está tentando forçar a barra para ser candidato ou vice-candidato e que também se vincula com o bolsonarismo, que é a Michelle Bolsonaro. Que nojo. Eu nunca votaria nessa pessoa. Ela me inspira um asco. É um nojo. Eu não sei se é por um excesso de... Enfim, eu tenho um pouco de nariz empinado em relação a determinada estética. Essa estética neopenteca, tá entendendo? Me causa um certo asco. Né? Me causa ânsia de vômito. E o que é isso? Primeiro, esse pessoal não representa quase ninguém. Né? Porque, na verdade, o protestantismo brasileiro como um todo tá lá, como eu falei, 20 e poucos %. Mas esse protestantismo é um balaio de gato. Né? Ah, beleza, o neopentecostalismo é o segmento mais forte, maior quantitativamente. Tá. Beleza. Ok, mas ainda assim não é nem todo o protestantismo brasileiro. Né? Que já é algo minoritário. Ok, mesmo num âmbito cultural, a perspectiva neopentecostal, evangélica neopentecostal, ela tem certos elementos ali de caricatura. E esse discurso aqui não é discurso para você que é ateu, é secularista, etc. Porque você não sabe distinguir o que no discurso conservador neopentecostal é caricato e o que é sólido, razoável e compartilhado, por exemplo, também com católicos e com outras vertentes protestantes, com pessoas de outras religiões e por aí vai, tá? Mas o moralismo evangélico neopentecostal, ele tem algo de fortemente caricato e hipócrita, né? E o sionismo ali, ele é vergonhoso, porque não tem nem mesmo aquele verniz do oportunismo político. É efetivamente um desejo, um anseio por ser sodomizado pelo sionismo. Tá? É um anseio masoquista, irracional, teologicamente analfabeto por ser sodomizado por Israel. Tá? Michelle Bolsonaro é literalmente só isso. Não tem nada além disso. E agora, ela na verdade está tentando emplacar uma vice-candidatura com o Tarcísio.
Né? E aí a gente pode falar um pouco do Tarcísio. Tarcísio, pessoal, ele tem tudo que há de ruim no Flávio Bolsonaro, tipo guedismo econômico, sionismo escrachado, aquela postura não intervencionista do Estado em relação à cultura, né? Ou seja, a recusa da guerra cultural, da Kulturkampf, e não tem nada de positivo, ok? Porque assim, tem um outro elemento no bolsonarismo que de fato é interessante, que é aquela disposição para tentar desafiar o status quo e enfrentar o establishment liberal, a atual elite política liberal. O Tarcísio é parte dessa elite política liberal. Ele é parte daquela elite Faria Lima, ok? E ele não tem não há nada nele que seja contra-hegemônico, desafiador, inconformista, né? Não, ele é a face da conciliação liberal. Pode ter feito uma ou outra coisa interessante em São Paulo, né? Eu tenho ido a São Paulo, eu notei que aquela desgraça da Cracolândia tá menos... É um problema menos invasivo, né? E, pessoal, não tô nem aí com a perspectiva mainstream, antimanicomial em relação a esses assuntos. Para mim funciona o seguinte: é doido, não tem o pleno domínio das suas ações, seja por loucura ou droga, retira da rua, porque essa pessoa é uma ameaça para outrem e para si mesma. A gente está cansado de ver de tragédias, de desgraças, porque a gente acha que é bonito ter louco pela rua. Ah, o doidinho, ó o doidinho. Né? A gente acha bonito ter louco pela rua, andando, perambulando, atazanando os outros. De vez em quando dando uma facada, de vez em quando levando facada. Que isso? Então eu não sei onde o Tarcísio botou os cracudos. Mandou pra Lua, foda-se. Mandou pro Haiti, foda-se. Jogou no Oceano Atlântico, foda-se. Mandou pra Antártida, foda-se. Transformou em fertilizante, foda-se. Enfiou no cu, foda-se. Mas o problema diminuiu, ok? E ó, eu acho que isso tem que acontecer em escala nacional, tá? Mas o Tarcísio, ele é um liberal, ok? Ele vai basicamente conciliar perfeitamente o executivo com o legislativo liberal e com o STF, né? Para garantir a suave dominação, opressão, expropriação e expoliação material, moral, cultural, espiritual do povo brasileiro, ok? Isso aí é o Tarcísio, é um liberal, um engravatadozinho de merda, um burguês, ok? Não representa o povo brasileiro. Aí começam a aparecer uns nanicos, né? Alguns desses caras, a gente nem sabe se eles vão disputar. Porra, Zema, cara, que bagulho broxante. Puta que pariu, Romeu Zema. O maluco é praticamente um ANCAP. Praticamente um ANCAP, tá? Fez o que de interessante? Porra nenhuma. O que o cara vai fazer pelo Brasil? Porra nenhuma. Ele não pode fazer nada pelo Brasil, porque ele é liberal, ele não acredita no Estado. Ele vai sentar a bunda dele no Palácio do Planalto pra não fazer porra nenhuma. Porque quem vai fazer é a mão invisível. Porra, a mão invisível é o caralho. A mão invisível... O que vai acontecer com a mão invisível, num hipotético governo do Zema, é que ela vai entrar no bolso de vocês, pra levar tudo que vocês têm, ainda vai passar a mão na bunda de vocês. É isso pra fazer a mão invisível do Romeu Zema, cara. Como é que o cara que não acredita no Estado quer o Estado?
Ele quer o Estado para foder o que já não tá funcionando. Você acha a saúde no Brasil uma bosta, e na maior parte dos lugares a saúde no Brasil é uma bosta. Uma merda. Saúde pública. É privada também. A saúde privada no Brasil é um lixo. E agora tem um monte de serial killer, assassino maluco, matando os outros em um hospital privado. Pois bem, tu acha que o SUS é um lixo, uma merda, com a porra de um presidente dele? Vai ficar pior! Porque o cara não acredita no SUS. Pô, primeira coisa, pro cara governar o Brasil, ele tem que acreditar naquilo que ele tá fazendo. Se o cara não acredita naquilo que ele tá fazendo, ou seja, nas ferramentas que ele tem à disposição, então, o que ele vai? Ele não tem como fazer nada bom com aquilo. Tá? Então, assim, pelo amor de Deus, se você pensa em votar num cara como Romeu Zema, não posso falar o que você tem que fazer. Né? Porque, sei lá, o vídeo vai ser derrubado. Sei lá, cara. Vai embora. Apenas vai embora. Tá ok? Se você tá pensando em votar no Romeu Zema, vai embora. Some do meu país. Ok? Até olha só. Ronaldo Caiado. É desnecessário dizer que o Zema não representa minimamente o povo brasileiro. Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado. Cara, esses caras aí, próximos de um centrão barra centro-direita, etc. Eles têm alguns aspectos positivos, no sentido de um maior pragmatismo político, uma certa vinculação, por exemplo, com interesses produtivos de um Brasil profundo, tipo a questão agrária, né, o produtor rural. Isso tem o seu lado positivo, a sua virtude. Só que os caras não têm aquela mentalidade necessária de estadista dedicado ao desenvolvimento nacional. Tampouco eles possuem qualquer perspectiva cultural que vá além dos lugares comuns, né, de certos gostos e desgostos meramente instintivos. Ok? Esses caras, por mais que eles sejam relativamente pequenos, eles são melhores, né, no sentido de um pouco mais próximos de daquilo que seria mais representativo identitariamente do povo brasileiro, em comparação tanto com um Flávio Bolsonaro quanto com um Lula ou um Zema, tá? Ou mesmo um Tarcísio. Mas ainda assim eles têm um forte viés liberal. Não existe ali um horizonte cultural tradicional, né, conservador, enraizado na história, no povo e nos valores brasileiros. Economicamente, eles tendem a um liberalismo, seria um liberalismo com subsídio para o agro, e são sionistas. Né? São sionistas. Então, assim, já dá aquela canseira de desânimo. Eu acho o voto nulo mais atrativo do que votar nesses caras. Eu acho o voto nulo mais interessante do que votar nesses caras, né? E olha só, não se incomodem que eu acho que eu vou analisar só mais 3 figuras. Uma é alguém que eu acho que não vai disputar as eleições. Não vai disputar as eleições. Não faria sentido para ele. Eu acho que a lógica política dele, a lógica política que faz sentido para ele, é buscar o estado dele. Eu me refiro aqui ao Ciro Gomes, né? Tudo indica que vai vir governador pro Ceará. Mas alguns malucos ainda colocam ele em lista de possíveis candidatos à presidência e por aí vai. Não faz o menor sentido, né? Ele tem uma estratégia no Ceará que parece boa, parece inteligente, parece interessante, né? Então não faz sentido para ele disputar eleições presidenciais nesse momento. Né? Faz sentido ele retornar a base dele, né? A base política dele no Ceará, tá? Agora, na perspectiva pessoal, o Ciro Gomes, ele passa a puta impressão de ser uma figura, cosmopolita, deslumbrada
com os centros culturais e intelectuais do Ocidente Atlantista e que ele tem vergonha das raízes e origens dele, nordestinas, sertanistas. Parece que ele tem uma vergonha. Tentaram forçar a barra pra caralho ao Ciro Gomes, Coronel, Caudilho, etc, etc, etc. Quando o que o Ciro Gomes queria era estar ali na Zona Sul, na casa de sei lá quem, fala qualquer um desses artistas da Zona Sul, esses artistas globais, brochas pra caralho, espiritualmente, culturalmente, intelectualmente. O cara queria estar na casa desses caras, tocando violão, ou ouvindo violão, e o cheiro de maconha, aquela maresia desgraçada, fudida, fedida, de vagabundo, no ar, tá? É isso, cara. O cara, na última vez que ele tentou campanha, o caralho que fosse, ele tava na casa do Vivier, né? Tava com esse pessoal. E você se matando por ele. Sendo que o cara, ele fala joga umas palavras pro ar contra o identitarismo, contra isso, contra aquilo. E vai lá lamber o cu de tudo que há de wokeismo nesse país 5 minutos depois. Tá ok? Isso aí é o Ciro Gomes. Ah, mas ele escreveu um livro. Foda-se escrever um livro. Foda-se Projeto Nacional de Desenvolvimento. Tá entendendo? Não tem nada a ver com nada isso daí. Tá ok? Não adianta, é papel. Mas o cara não tem no sangue dele, no coração dele, no espírito dele, o Brasil profundo. Existe ali um contato, um flerte bem superficial. Mas quando a situação aperta, ele foge para Paris. E quando ele quer se divertir, ele corre para a zona sul do Rio de Janeiro, para os vagabundos, maconheiros, tocadores ali de violão. É isso que ele busca. Né? O pessoal de sarau, o pessoal da rodinha de maconheiro. Porque ele tem aquele deslumbre de idiota educado em Harvard, de que, né, a intelectualidade é muito intelectual, é elite, etc, 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 etc. Cosmopolitismo vagabundo, desgraçado, de merda. Tá? Essa é a realidade. Lamento, Machado, não sei o quê. Olha só, pessoal. Eu fico com pena do pessoal que força a barra em relação ao Ciro Gomes. Então, uma pena, né? Porque nós já tentamos uma aproximação séria, nós vimos de perto o que é, e é isso, nos afastamos e não rola, não tem nada substancial por trás. É um simulacro, é cosmopolitismo liberal, é universalismo progressista e não tem nada além disso ali. Tá? Eu espero que vocês façam a transição do Ciro Gomes em relação a outra coisa. Enfim, vocês continuam gostando dele, tá? Mas votem quem vocês têm que votar. Agora vamos ter que acelerar um pouco, né? Porque eu tenho outro compromisso, que droga. Então vamos lá, faltam só 2 caras. O Renan dos Santos, MBL. Pessoal, ali, em primeiro lugar, é um balaio de gato, partido. Né, o movimento, o partido e por aí vai. Não sei quantas mil tendências. Tudo extremamente contraditório entre si. Mas tem o livro amarelo. Qual que é o problema? Existe um elemento extremamente superficial no discurso, extremamente inautêntico em tudo aquilo que está sendo dito. Como se tudo aquilo que está sendo dito estivesse sendo dito, não porque é objeto de crença, mas porque é algo que eles acham que tem que ser dito para poder ganhar voto, aumentar, né, sua influência, ou coisa do tipo. Então eu não levo nada ali a sério, tá? Não levo nada ali a sério. É um jogo, é uma brincadeira.
As raízes ali do projeto são extremamente suspeitas, né, em relação a conexões internacionais, Students for Liberty, etc, etc, etc. Isso já nos diz muita coisa. O Renan Santos é um man-child, é um crianção, é um meninão pagando de jovem. Todo esse papo de geração Z já é de ontem, tá? Já foi, já foi. Os caras estão tentando ser atuais, mas não tem nada de... Primeiro, não tem nada de autêntico nesse negócio de revolução da geração Z. Tá? Não tem nada de substancial ali. Né? O México, tá? O que deu no México? Deu o quê? Aconteceu o quê ali? Não aconteceu nada, tá? Não aconteceu nada. Já foi, pessoal, já foi. Os caras estão atrasados já. Então, olha só, o Renan Santos é um playboyzinho, riquinho, né? Burguesinho, que agora quer pagar aí de mais ou menos patriota, mais ou menos antissistema, mais ou menos tough on crime, né? Prendeu, matou, etc, etc. Não vai acontecer nada disso, pessoal. Não vai acontecer nada disso. Não tem tino político ali para que esse aspecto seja implementado. E de resto, a maior parte é liberalismo. Né? Podem dizer que tem alguns antiliberais ali dentro, por aí vai, beleza. Tem pessoas ali dentro que eu respeito, né? Eu respeito algumas pessoas ali mais do que aqueles porta-vozes, né, do cirismo e tal. Mas assim, quando você vai descamando, vai descascando o projeto, é liberalismo. Tá? É liberalismo com uma pitadinha superficial de algum patriotismo, um pouquinho de conservadorismo, é bem pouquinho, mas é tudo performático. Essa é a palavra-chave. Tudo ali no MBL, no Missão, é extremamente performático. Eu não espero nenhuma substância daquilo ali. E eu acho que votar ali é jogar o voto fora. Se você quer jogar o voto fora, vota. Tá? Mas nada ali é brasileiro. Vamos dizer, mas é porque o Brasil tá uma bosta, por aí vai. Nada ali é brasileiro, nem mesmo naquilo que o Brasil tem de melhor, seja hoje, seja historicamente. Nada ali é brasileiro no sentido do que seria aí o melhor do Brasil. Né? O melhor visto à luz de uma perspectiva efetivamente virtuosa, aristocrática, ou o que quer que seja, tá? É basicamente performance para ganhar voto, para ganhar público, ganhar militante, liberalismo, superficialidade, e é isso, tá ok? E aí fica a última figura que eu vou mencionar, que, como vocês sabem, obviamente, é o Aldo Rebelo. E aí, olha só, o que dá para dizer por que eu acho que o Aldo Rebelo, entre todas as figuras que eu mencionei, é aquela que melhor representa o Brasil, que identitariamente possui a maior identificação com o Brasil, a maior, né, consonância, maior confluência com o Brasil. Em primeiro lugar, quando a gente lida, né, ou aborda a figura do Aldo Rebelo, a gente rapidamente percebe que é alguém que conhece a história do Brasil e conhece o Brasil. Se vocês ficaram impressionados e acharam muito interessante, por exemplo, o domínio que o Putin tem da história russa, naquela entrevista que ele deu pro Tucker Carlson, né? Cara, o Aldo Rebelo é a mesma coisa. Em termos de domínio da história do Brasil, da cultura brasileira, de personagens principais da história brasileira. O Aldo Rebelo, ele tem muito, obviamente, um maior conhecimento da história do Brasil entre esses vários candidatos. Ele está intimamente interessado, empenhado e vinculado a essa história. Ele toma a história do Brasil como sendo sua história. E por isso, quando ele fala da história do Brasil, não parece nem algo tipo externo, artificial e tal, acadêmico, mas sim uma história em construção da qual ele faz parte também. Né? E pretende, né, em alguma medida, continuar construindo. Tá? Então esse é um ponto que eu acho significativo. Da perspectiva dos valores, os valores defendidos pelo Aldo Rebelo são os valores do Brasil profundo,
do Brasil católico. Aí vão me dizer, o Aldo Rebelo foi comunista por não sei quantos anos, 15 anos, 18 anos, 20 anos. Cara, isso aí tem tanto tempo, né? E quando você olha ali do porquê que ele era comunista, porquê que ele era do PCdoB especificamente, vocês vão ver que é o mesmo motivo mais ou menos do Ho Chi Minh. De que o cara entrou pro comunismo, porque na época em que ele fez isso, era a única via que existia aberta para quem era patriota, nacionalista, etc, etc. E tinha aquele viés, né, do anti-imperialismo, o nacionalismo anti-imperialista. Porra, se você é um país influenciado por uma nação mais poderosa, faz sentido você adotar um nacionalismo anti-imperialista. Nacionalismo anti-imperialista que na América Latina naquela época você encontrava principalmente em alguns partidos comunistas. Acho trivialmente explicável, acho razoável, ok? Mas isso, de qualquer maneira, é passado, porque aquilo que o Aldo Rebelo defende hoje são valores que são, inclusive, completamente incompatíveis pelo fato de terem sido abandonados ou nunca cultivados, dependendo do lugar, pelos comunistas, né? Que são materialistas, ateus, muitas vezes defendem, como sendo naturais, vários desses elementos do wokismo, tá? E, bem, com o Aldo Rebelo existe essa perspectiva da guerra cultural, da Kulturkampf, no sentido de uma defesa pelo Estado dos valores, das tradições e dos costumes nacionais e daquilo que há neles de mais elevado e elevador do homem brasileiro, ok? Então, me parece muito claro que isso obviamente é compatível com o povo brasileiro, é fraterno, essa posição é fraternal com o sentimento do povo brasileiro. Economicamente, existe ali uma defesa do desenvolvimentismo, da reindustrialização do Brasil. Sim, um amparo para o pobre, para o necessitado, mas não um amparo que é pensado ali como uma caridade permanente do Estado para manter o fudido amarrado, agrilhoado a essas benesses do Estado, jogadas do alto como se fossem maná do céu, para que ele possa votar para sempre, né, no seu painho. Ok? Não é essa a perspectiva social do Aldo Rebelo. A perspectiva social dele é de ajudar a pessoa que está necessitada para elevá-la, para que ela possa dar a sua contribuição para o povo brasileiro, né? Então, assim, essa é a perspectiva do Aldo Rebelo. E aí, para concluir, por esses motivos, por uma série de outros motivos, a perspectiva, por exemplo, em relação ao crime organizado, que é de dureza, de enfrentamento e de reconhecimento que muita gente aí no crime não tem solução, não tem salvação. Então, assim, a compatibilidade entre ele e o pensamento majoritário do povo brasileiro é total. A identidade ali, a identificação dele com o próprio espírito do Brasil é completo, especialmente comparado com os outros possíveis candidatos à presidência do Brasil. Né? Eu espero que tenha convencido vocês com esses comentários. Tudo isso me parece muito claro, tá, pessoal? Se querem contra-argumentar aí nos comentários, fiquem à vontade, tá? Provavelmente vocês vão levar umas patadas se vocês discordarem de mim, mas é assim que funciona, vida que segue. Essa foi a Pílula Vermelha de hoje, pessoal. Até a próxima.